pessoal, eu sou Letícia de Cássia, professora de Redação e de Linguagens do Leme Educação, e eu tô aqui de novo para a gente continuar aquela nossa série, O que devo saber antes de escrever. Gente, nós vamos continuar dando uma analisada naquele material que foi liberado pelo INEP. Ele é um material que, apesar de trazer uma linguagem muito técnica, então não dá para o aluno se debruçar no estudo desse material, mas ele é importante sim, né, para mostrar algumas coisas que a gente precisa ficar atento. E hoje, gente, eu vou falar sobre um negócio que costuma deixar assim a maioria dos estudantes muito apreensivos. Vocês ficam muito preocupados e realmente tem que ficar com os olhos bem abertos com relação a esse assunto, que é justamente o repertório sociocultural. Gente, a redação do Enem ela exige a mobilização de um repertório sociocultural. E o que é isso? O que é um repertório? Um repertório de música são as várias músicas que um artista, que um cantor tem para cantar ali naquele show, naquela apresentação. E um repertório sociocultural do estudante do Enem é justamente todo aquele saber, todo aquele conhecimento que esse estudante traz previamente, que precisa ser bem articulado, que precisa estar associado a alguma outra área do conhecimento e que precisa naturalmente ter a ver com o tema daquela redação. Então, o repertório sociocultural é aquele conhecimento que você tem lá da sua vida inteira, seja de história, seja de geografia, seja uma obra literária, até uma série do Netflix, é um repertório sociocultural para o Enem. Então, tudo que você puder mobilizar de conhecimento que vai ajudar a sedimentar o seu ponto de vista e a sua argumentação é considerado um repertório sociocultural. Então, o que eu sempre indico para os alunos? É preciso sim fazer um estudo, fazer um caderninho que seja como se fosse um pequeno dicionário de repertórios, no qual você vai anotar todos esses conhecimentos de outras áreas, para você ter condição de mobilizá-los no momento oportuno. Então, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Se eu tenho o eixo temático educação, é muito oportuno que eu tenha uma série de conhecimentos prévios a respeito desse eixo temático para que eu possa utilizar na sedimentação de alguma redação cujo tema esteja aí dentro do eixo temático educação. Então, por exemplo, o Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, um grande filósofo, sociólogo da nossa educação, né? É muito interessante que você saiba discorrer sobre algum dos vários itens que o Paulo Freire falou para você ter ali na sua redação, para você colocar no momento de sedimentação das ideias, né? Então, depois que agora eu falei o que é repertório sociocultural, vamos ficar de olho na tela, vai aparecer aí o material do INEP e eu vou mostrar para vocês como que o avaliador vai entender esse repertório e como que ele vai naturalmente avaliar. Então, olha aí comigo, ó. Pessoal, então vamos olhar aí, ó. Esse organograma é para orientar o corretor, né? Então, vai ser o passo a passo de como avaliar o repertório de um aluno no Enem. Aí a primeira coisa que o material coloca pra gente aí é a pergunta, ó, apresenta muita cópia dos textos motivadores? Porque se sim, a nota do aluno vai pro nível 2, que é 80 pontos. Então a gente não tá interessado nesse caminho aí não, tá? Porque 80 pontos é uma nota muito baixa dos netos. Isso vai fazer a média da sua redação cair bastante. Então a gente tem que evitar trazer muita cópia do texto motivador. Por um motivo bem óbvio também, né? Senão fica um texto que é quase plágio, né, gente? Então, assim, o que eu sempre indico para os alunos se você tem repertório de outras áreas, sem precisar mobilizar o texto motivador, ótimo. Melhor ainda, mobilize o texto motivador só quando você está numa situação de extrema urgência. Quando você não tem nenhum outro dado e realmente precisa daquela sedimentação, aí você busca lá no motivador. Mas caso contrário, evite. Né? Porque o que eu vou dizer para você? O repertório que você traz lá do seu texto motivador naquela coletânea de textos do Enem lá, ele não vai contar com um repertório sociocultural, né? Beleza, mas eu sei que vocês, alunos do Leme Educação, não irão fazer muitas cópias dos textos motivadores. Então a resposta é não.
Se não tem muita cópia do texto motivador, a próxima pergunta é baseado nos textos motivadores? Aí pode ser que sim, né? Eu não consegui pensar outra coisa, usei o motivador. Tome cuidado, que essa nota pode ir para o nível 3, que é 120. Então a ideia é sempre fugir do motivador, beleza? Então vamos lá. Não é baseado no motivador. Vamos descer o organograma aqui. Aí a pergunta, é legitimado? O que é isso? O que é um repertório legitimado? É um repertório que está coerente com a realidade, né? É um repertório que traz, vamos supor, um conceito filosófico específico. Se eu trouxe um conceito de Hannah Arendt e é um conceito realmente da Hannah, ela realmente versou sobre aquele assunto. Então é legitimado. Legitimado pelo saber filosófico, né? Beleza, é legitimado? É legitimado. A segunda pergunta, é pertinente? É pertinente. E aí sim a gente vai perguntar, é um repertório de uso produtivo? Espero que seja de uso produtivo. E o que é isso? O que é um repertório pertinente, legitimado e de uso produtivo? Legitimado eu falei para vocês, é que tem a ver com o conceito filosófico, sociológico, o que quer que seja. Pertinente tem a ver com o tema, se está realmente encaixado dentro daquela temática. E produtivo é a grande dúvida dos alunos. Por quê? Muitos alunos recebem uma penalização de 40 pontos e a gente diz assim, seu repertório não teve um uso produtivo para discussão. O que isso significa? Significa que o aluno até mobilizou um repertório sociocultural. Ele trouxe um filósofo, trouxe um conceito da geografia, falou, por exemplo, talvez de globalização, alguma coisa de história, mas aquele aluno não soube utilizar o conhecimento a seu favor. Aquele conhecimento que ele trouxe não está articulado, não está bem explicado, não está ajudando a discussão lá do tema, está desarticulado com a discussão que o aluno tem trazido. Então, gente, eu gosto de pensar que o repertório sociocultural, ele precisa cumprir pelo menos 2 etapas muito importantes, que é o quê? Uma boa explicação daquele saber de outra área do conhecimento, mas uma boa explicação que não pode envolver o uso muito exagerado de linhas, porque eu preciso ser sucinto nessa explicação. E, em segundo passo, uma boa articulação com a discussão e com o tema. Porque às vezes tem aluno que naquele desespero de colocar repertório sociocultural, joga ali ou o nome de algum filósofo ou alguma coisa nesse sentido. E aí não é tão interessante porque precisa estar articulado. Agora, o meu convite nós vamos voltar uma página, vamos para a página 20, eu vou subir com vocês aí, ó. Vamos ver aí, ó, exemplo 1. Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio de internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Ok, olha o que o material vai falar pra gente. Ela citou o Kant, tem repertório aí, não tem? É legitimado? É legitimado. Conceito de menoridade. É pertinente? Vamos ver aqui, ó. No trecho acima, o participante apresenta um repertório na referência ao conceito de menoridade de Kant. Trata-se de um repertório legitimado pelas áreas do conhecimento e com pertinência ao tema, na própria referência, isso é, a informação utilizada associa-se a um dos elementos da proposta, a manipulação do comportamento. Ok. No entanto, não há vínculo pontual entre o repertório apresentado e a discussão do texto. Portanto, não há um uso produtivo, não há um uso produtivo do repertório legitimado e pertinente. Então, o que acontece? Tem repertório, está até legitimado, está até pertinente, mas na hora de eu falar de produtividade de uso, aí é que está o problema. O Kant, do jeito que ele foi usado aqui, ele está um pouco desconectado. Eu falo do conceito de menoridade, né? Mas aí, de repente, eu começo a falar de advento, de atualidade, enfim, faltou realmente uma conexão. E aí isso eu consigo fazer, a gente vai ter uma aula sobre isso, eu vou dar mais aulas sobre repertório sociocultural, né? Mas eu já vou adiantar para vocês que a gente consegue isso através de algumas estruturas sintáticas e alguns marcadores linguísticos. Por exemplo, se essa aluna tivesse usado aqui, olha o exemplo que eu acho que ajudaria bastante essa aluna, ela poderia dizer o problema da manipulação e do comportamento por meio da internet pode ser associado a um conceito de Kant, da menoridade, né?
na época em que o filósofo versou sobre esse assunto, enfim, eu vou e faço esse paralelo, tá certo? Então temos que tomar cuidado com isso. Então, olha só, teve repertório, mas essa aluna ganhou 160 na competência 2, tá? Gente, para ficar um pouco mais claro o que eu estou dizendo, nós vamos dar uma avançada aí no material, vamos lá para as últimas páginas, para eu mostrar para vocês, então, um exemplo bem sucedido. O que seria, então, um repertório sociocultural considerado legitimado, pertinente e produtivo? Eu vou ler com vocês o exemplo 16, o primeiro parágrafo da estudante aí, ó, a introdução. Então vamos junto, ó. Durante a era Vargas, para manter-se no poder, Getúlio aplicou um golpe, dando início a um regime totalitário. Para não perder apoio populacional, ele implantou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável por censurar atos negativos e manipular o povo a favor de seu governo. Na contemporaneidade, a história se repete com o controle de dados na internet, que possui o mesmo papel de manipulação do usuário. Nesse sentido, é necessário conhecer as raízes do problema. Então, olha só, a estudante trouxe um repertório lá da história, é uma área legitimada, né? A história, a gente estuda a história do Brasil, a Era Vargas, por exemplo, é um tópico que a gente estuda mesmo, e ela trouxe informações pertinentes, falando até o nome do órgão que foi criado nesse contexto. Então, olha o que o material vai avaliar, quer ver? Ó, na página 46, o primeiro parágrafo. Ó. No primeiro parágrafo, a referência à Era Vargas, que é legitimada pelas áreas do conhecimento, é usada pelo participante para exemplificar que a censura vigente na época era uma forma de manipular as pessoas a favor do governo de Getúlio Vargas, assemelhando-se ao que acontece atualmente com a manipulação do comportamento do usuário pela internet. Lá, a censura interferia na conduta das pessoas. Aqui é a internet que faz essa interferência. Esse aspecto, além de estabelecer a pertinência do repertório ao tema, configura um vínculo de ideias entre a citação legitimada e a discussão proposta pelo participante, o que é suficiente para avaliar o texto no nível 5 da competência 2. Então, fica bem nítido mesmo esse trabalho que essa participante ou esse participante faz, né? Ele apresenta a ideia, ele apresenta o repertório histórico com informações, com até o nome do departamento. Depois ele mostra a relação desse repertório com o tema e fica produtivo para discussão, porque ele deixa bem explícito qual que é o objetivo dele. Ele quer aproximar essa época da história do país ao que a gente vive hoje. São épocas distintas, claro, mas o participante deixa isso bem claro, que o interesse dele é apenas aproximar, uma forma de fazer uma introdução aí com um repertório da história, né? Então, gente, a aula de hoje foi bem importante para a gente entender o que Cargas d'Água é um repertório sociocultural, mas nos próximos encontros a gente vai falar sobre isso e mais. Eu vou trazer repertório para vocês, aqueles repertórios que podem ser utilizados em vários temas de determinado eixo, tá bom? Então, inscrevam-se no nosso canal, né? Apertem o sininho aí para vocês ficarem de olho nas nossas atualizações. Isso dá força para o nosso trabalho, isso divulga, né? Ajuda a gente a crescer e a gente vai continuar produzindo conteúdo para vocês. Tá joia? Um grande abraço e até a próxima vez.